Mas neste Natal a gente está com tanta dificuldade por causa dos últimos tempos, de como tanta gente, em nome de Jesus, se dividiu. Tinha um Jesus de armas, um Jesus Rambo, um Jesus de guerra, de um lado, um Jesus matador, um Jesus assassino, um Jesus cesarino, um Jesus imperador, um Jesus dominador, um Jesus que manda os crentes separarem o joio do trigo, um Jesus que contradiz Jesus, um Jesus que não é o príncipe da paz, é o Senhor das espadas, é o Senhor das armas, é um Jesus que ensina você a gostar dos que aderem à sua ideologia, e a odiar os que pensam diferente, a querer eliminá-los da terra, se possível. É um Jesus que quer governar sobre todos, como um governador dos povos, como um rei dos povos, quando ele próprio disse: o meu reino não é deste mundo. E disse aos discípulos: não entrem numa de quererem ser poderosos como os governadores dos povos, porque entre vós não é assim. Se vocês quiserem ser meus discípulos, não é assim. E de outro lado, um pessoal que queria servir a Jesus, que sabia que ficar daquele outro lado estava errado, que o evangelho não é assim, mas que na própria expressão de quem eram, ou de que pensavam, do que falaram, do que manifestaram, às vezes nem sempre fomos sábios, nem sempre falamos na hora certa, nem sempre silenciamos, nem sempre temos a sensatez necessária. Às vezes, com amor, você acaba dizendo, no entanto, o que não deveria ter dito para aquela pessoa naquela hora, onde a melhor palavra era palavra nenhuma. Mas o fato é que nós estamos onde estamos, no meio de famílias divididas, rachadas, porque o Cristo que não é óbvio e que é objeto de contradição, esse Jesus é a maior contradição da igreja evangélica no Brasil, é Jesus. É o maior choque, é Jesus. Jesus é o maior pomo de questão de discussão no Brasil. É a melhor ajuda que a democracia pode ter vem dos cristãos que entenderam que o reino de Deus não é uma teocracia humana na Terra, que a melhor possibilidade de se viver o reino de Deus nessa terra e nesse mundo caído é através da relatividade dos poderes em alternâncias, e que o reino de Deus é algo que se planta no coração e que só se manifesta quando o indivíduo de fato nasce de novo e ganha consciência das pautas de Cristo para a gente viver, reproduzir, encarnar e manifestar na Terra. É assim que tem que ser. Mas tem gente que bota os pés pelas mãos, ou fica seduzida por promessas variadas. Tem muita gente que gostaria que o Brasil virasse todo evangélico para que a gente instituísse uma teocracia, de modo que o melhor amigo da democracia são os cristãos que entenderam o que é o reino de Deus, e os piores inimigos da democracia são os cristãos que não entenderam e que querem estabelecer uma teocracia cristã evangélica no Brasil, e a gente virasse um Irã dos crentes aqui, com os nossos ayatolás e os nossos presidentes subservientes. É o sonho da maioria dos pastores totalmente perdidos, que ficaram cegos, que ficaram insanos, que perderam a consciência do evangelho. Totalmente. Então, é nesse mundo que a gente está aqui, para fazer Natal, que não é óbvio, em tempos de conflito. Mas o Natal acontece no meio da mortandade, no meio do conflito, no meio da chacina, no meio do desconforto.
no meio da imprevisibilidade. O Natal acontece com gente que não foi instruída sabendo, com gente que tinha instrução negando. O Natal acontece no meio de todas as contradições possíveis, como essas que nós estamos vivendo aqui. Então não deixe a contradição tirar o espírito de alegria, nem a proposta de reconciliação. E se houver perseguição, faça silêncio. Busque um lugar seguro. Se não houver, se congratule com todos os que se congratularem com você. Abrace a todos os que vierem. Acolha os estrangeiros, os diferentes, mas os que dizem, eu vim aqui adorar. Sejam gratos para com todos aqueles que presenteiam o Cristo que você ama com a entrega de suas vidas ou da sua própria gratidão. Aproveite isso todo dia, sabendo que Jesus não é óbvio, por isso o Natal não é óbvio. E a percepção de Jesus não é óbvia nem para os crentes. Por isso que lá Herodes chama os crentes, teólogos, acadêmicos, eles sabem tudo sobre onde é o nascimento, mas isso não os coloca num movimento de transformação, de adoração, de conversão. Fiquem sabendo que frequentemente é gente que não tem nada a ver com o que você chama de crente, com Jerusalém polvorosa, que são aqueles que chegam até onde é o lugar do quebrantamento, da adoração. Isso estabelece também um critério, um paradigma de interpretação da história para nós. E eu gostaria que você tivesse isso em mente e você compreendesse com o coração e fizesse a sua parte em todo espírito de reconciliação com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos e irmãs, com os seus amigos, seus parentes, com todo mundo. Se houver um inimigo dando sopa, chega junto e acolhe, diminui a distância. Faça isso, faça a sua parte, porque neste Natal você não é o pastor, você não é o rei mago, você não é o intérprete de Jerusalém, você não é Herodes, você não é José, você não é Maria. Você é um anjo cantando, proclamando, avisando, olha gente, nasceu para quem tem boa vontade. Se tiver boa vontade, esse ser é do bem, a quem Deus quer bem. Se não tiver boa vontade, não vai enxergar o óbvio jamais. O óbvio é percebido por pessoas de boa vontade. Jesus, que nesse Natal, que é uma data de parada para nós, não por causa da data, mas por causa do que ela veio a ser evocada como memória. E a memória é maravilhosa e tem que ser repetida todos os dias, porque é nela que nós nos natalinizamos, nascemos de novo e continuamos em processo natalício de transformação da nossa vida em Ti, no Evangelho de Cristo. Que essa compreensão venha, que ela chegue, que ninguém a mate e que ela se desenvolva no coração de milhares, inclusive daqueles que ainda estão zangados e com ódio e tomados por um espírito de antagonismo. É o que eu te peço que milagrosamente aconteça. E peço, orando a você, meu irmão, que você pegue o programa de hoje e mande para os seus amigos como presente de Natal. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.